paz do Senhor a todos. Nós nos alegramos por mais uma noite em que nos reunimos como igreja para louvar e bendizer ao nome santo do Senhor Jesus. Nesse momento em especial, esse dia denominado Dia das Mães, um dia onde as famílias se reúnem para se confraternizarem, para darem presentes, abraços, momentos de carinho. Nós também da Igreja Assembleia de Deus, nós parabenizamos todas as mães, todas as guerreiras que têm cuidado de todos nós. Nesse momento, com essa oração, nós iniciamos o nosso culto. Em especial também estaremos orando por todas as mães. Senhor Deus e Pai, Senhor, nós te damos graças por essa noite, ó Deus. Nós te louvamos, pois tu és grande, poderoso, fiel, Pai. Muito obrigado, ó Deus, por esse dia. Muito obrigado, Senhor, pela vida, pela nossa saúde, ó Deus. Muito obrigado, pois o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos livrado de todo mal. E nós te louvamos nessa noite, pois tu és digno de toda adoração. Pai, nesse momento nós também intercedemos, oramos, ó Deus, por todas as mães, ó Pai. Mulheres que se dedicam, Senhor, mulheres que foram escolhidas, agraciadas pelo Senhor para trazer a vida ao mundo, ó Pai. Senhor, abençoa todas as mães que me ouvem neste momento e que elas sejam, Pai, que estejam, Senhor, sendo tocadas pelo Teu Espírito Santo. Se houver alguém, ó Pai, triste nesse momento, quem sabe alguém, ó Deus, que perdeu algo, alguém que já não tem esperança, Senhor, ó Pai, visita essa vida nesse momento, alcança com as tuas mãos poderosas, pois a tua palavra diz, ó Deus, que o Senhor é Deus de perto e também Deus de longe. Alcança, Senhor, aonde estiver essa vida, ó Pai, essa família, Senhor, seja abençoada para a glória do Teu santo nome. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Na sequência, os louvores para a glória do nome do Senhor.
Paz, Senhor, irmãos. É uma alegria, é um prazer imenso poder estar mais uma vez aqui adorando ao Senhor. Vamos ler os Salmos de número 46 adiante. E a palavra de Deus diz assim: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro imediato na aflição. Portanto, não temeremos as alterações da terra, mesmo que as montanhas se projetem para o meio dos mares, suas águas rujam e espumem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o lugar santo das moradas do Altíssimo. Deus está dentro dela, não será abalada. Deus a ajudará ao raiar do dia. Nações estão rugindo, reinos se abalam, e ele levanta sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é nossa fortaleza. Vinde e vedes as obras do Senhor. Ele trouxe desolações sobre a terra. Ele faz cessar as guerras até o final da terra. Ele quebrará o arco e partirá a lança. Os carros são queimados em fogo. Sossegai-vos, saibam que sou Deus. Serei exaltado entre as nações, sou exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa fortaleza. Oremos ao Senhor. Altíssimo e soberano Deus, estamos aqui, Senhor, mais uma vez na Tua presença, podendo, Senhor, agradecer a Ti, louvar e engrandecer o Teu santo e poderoso nome. Venha, Senhor, receber a nossa adoração e os nossos louvores. Venha, Senhor, adentrar em cada lar, em cada casa nesse momento, Senhor, com a Tua graça e com o Teu poder. Venha, Senhor, abençoar também esse culto, Senhor. Que a Tua palavra, Senhor, seja pregada e os corações possam ser alcançados. E assim nós Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor para os irmãos também. Nós iremos cantar ao Senhor com alguns cânticos e eu peço aos irmãos que acompanhem juntamente conosco.
tomamos posse, é nossa herança, toda vida, todo poder, tudo que Deus tem para dar. Abrimos nossas vidas para receber, nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Bem maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Bem maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Amém. Glória ao nome do Senhor Jesus. Nesse momento, nós vamos estar meditando na palavra do Senhor. Convido você a uma leitura bíblica no segundo livro dos Reis, capítulo de número 4. Vamos estar lendo a partir do verso 1 até o verso de número 7. Estava nessa tarde meditando nessa palavra e o Espírito Santo de Deus falou algo no meu coração que eu quero compartilhar com você nessa noite. Tudo aquilo que eu vou falar não é nenhuma novidade, é algo que com certeza você já ouviu, mas a palavra do Senhor diz que nós temos que trazer à memória aquilo que nos dá esperança, principalmente nos dias em que nós estamos vivendo hoje mundialmente, né? Essa pandemia, as incertezas, né? Tantas coisas que muitas vezes deixam os nossos corações preocupados, mas eu creio que nessa noite o Senhor falará aos nossos corações. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 4, no verso 1, diz assim a palavra do Senhor: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que hei eu de fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, vem, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheio que foram os vasos, disse a seu filho: Traz-me ainda um vaso. Porém, ele disse: Não há mais vaso. E então o azeite parou. Então veio ela e fez saber ao homem de Deus e disse: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém. Este texto que nós acabamos de fazer a leitura nessa noite, analisando ele, olhando para essa história, uma história de alguns personagens, e o personagem principal desse relato bíblico é uma mulher. E você, quando nós analisamos o texto e olhamos para essa história registrada aqui na palavra do Senhor, automaticamente veio à minha mente algo que
aquilo que está ruim pode ficar pior. Porque a palavra do Senhor diz que essa mulher, ela perdeu o seu marido. O texto é bem claro ao dizer que o marido dela morreu. E ela frisou, quando ela procurou o profeta Eliseu, ela frisou para o profeta de que o seu marido era servo de Eliseu. O seu marido era um homem de Deus. E por que eu disse que é o tipo de caso do que está ruim pode ficar pior? Porque além dela ter perdido o marido estava morto, veio os credores, homens em que ela devia dinheiro que o seu marido tinha deixado essa dívida. E os credores vieram a essa mulher para tomar os seus filhos para serem escravos. Dizendo também que, importante frisar que essa questão de tomar os filhos para serem escravos era algo permitido pela lei. Se você abrir a sua Bíblia e você vê lá no livro de Levítico, no capítulo de número 25, no verso de número 39, ali havia respaldo na lei para que os filhos fossem tomados quando os pais não pudessem pagar uma dívida. Então isso era algo, vamos dizer assim, entre aspas, natural da época. Tomar os filhos para serem servos, para poderem servir o credor até que a dívida fosse paga. Porém essa mulher, uma mulher de uma atitude maravilhosa, uma mulher que se posicionou diante da dificuldade que vinha sobre a casa dela. Porque o texto, quando ela chega diante do profeta Eliseu e fala para Eliseu o que estava passando na vida dela, era algo que vinha acontecendo há muito tempo. Não era algo que os credores bateram a porta dela uma vez e logo depois ela correu para o profeta Eliseu para relatar ao profeta. Não, essa mulher já vinha sofrendo com essa perseguição, com essas ameaças há algum tempo. Porém, o posicionamento dela em questão dos seus filhos, determinou um milagre muito grande na vida dela. Interessante que, quando ela disse para o profeta que o marido dela era servo de Eliseu, e o texto diz que o marido dela também era profeta, nós, quando olhamos o texto, pensamos logo que o marido ele foi irresponsável. Como que um homem ele adquire uma dívida impagável e essa dívida é transferida para uma família desamparada? Porque quando nós lemos esse verso primeiro, nós enxergamos o quê? Que o texto começa no verso primeiro dizendo que era uma mulher, uma simples mulher. A Bíblia não relata, ela não fala o nome dessa mulher, não fala nenhum tipo de qualidade dessa mulher. Tanto que quando quando você estuda um pouco a palavra de Deus, você percebe que o contexto histórico do povo judeu era que as mulheres elas não tinham valor para a sociedade. As mulheres elas eram rejeitadas. As mulheres não tinham voz ativa. Elas não tinham opinião própria. Elas apenas tinham o encargo de cuidar dos filhos e do marido. Não podiam nem trabalhar. E essa mulher, ela podia aceitar a situação, primeiro por ser mulher e não ter voz ativa na sociedade, porque se seus filhos fossem levados para serem escravos, as pessoas, os vizinhos, a sociedade da época não iam achar isso estranho, não iam se incomodar com o problema dela, mas ela se posicionou diante dessa dificuldade. Aleluia. E ela procurou o homem de Deus e disse para o homem de Deus: o meu marido e teu servo. Estudando essa questão do marido dela ser um profeta, alguns estudiosos da palavra de Deus, principalmente Flávio Josefo, que era um judeu do ano 50 após Cristo, ele relata numa das suas obras, chamada A História dos Judeus, que esse profeta, esse homem, marido dessa mulher, provavelmente era o profeta Obadias,
registrado ali, fala a respeito desse homem, em 1 Reis, no capítulo de número 18, no verso de número 4. Esse homem, ele adquiriu uma dívida, sustentando profetas e escondendo eles dentro de uma caverna. Por quê? Porque Jezabel estava perseguindo os profetas de Deus para matarem eles. Então, essa era a justificativa desse homem ter adquirido essa dívida. Porém, ele não é o nosso ponto principal nessa noite, mas sim a sua esposa. Essa mulher, ela não aceitou a situação em que ela estava vivendo. Os seus filhos não iam ser levados até ela lutar por aquilo que era dela. E aqui eu abro um parênteses e te digo algo muito importante. Independente do que está acontecendo na sua vida, quem sabe nessa noite eu falo para mulheres, homens, famílias que estão passando por uma dificuldade muito grande. Quem sabe você que me ouve nessa noite, quem sabe é um filho, quem sabe é o seu marido, quem sabe é a sua esposa, que você está prestes a perder. Eu te digo algo nessa noite: o seu posicionamento vai determinar o que vai acontecer com o futuro da sua família. É isso que o texto nos diz e é isso que a palavra do Senhor é clara ao dizer. Posicionamento. Quando nós adquirimos um posicionamento a respeito daquilo que é prioridade na nossa vida, o Senhor entra com a providência. Porque essa mulher foi até o profeta, o homem de Deus. Olha como isso é maravilhoso. Quando nós olhamos para essa atitude dessa mulher, primeiro, de não se conformar com a perda daquilo que era mais importante para ela no momento. Por quê? Porque o seu marido já havia falecido, ele já não estava mais lá para suprir as necessidades dessa família. A única coisa que essa mulher tinha eram os seus filhos. E aí ela chega diante do profeta e fala com o profeta olha para ela no versículo de número 2 e diz: que hei de fazer? Que te hei de eu fazer? Essa pergunta do profeta, quando você olhando a grosso modo, superficialmente o texto, você pensa até que o profeta estava querendo duvidar da mulher. Então, aparentemente parece até que o profeta não estava muito afim de ajudar ela. Mas quando você estuda, quando você olha para esse texto e você vê que no original ele diz assim: como eu vou te ajudar? Ele estava disposto a ajudar aquela mulher. Aí Deus começa a usar a boca do profeta. E ele diz, faz uma pergunta muito importante para aquela mulher e para nós aqui nessa noite. Ele disse: fala-me ou declara-me, que é que tens em casa? Aleluia. O profeta diz para ela: o que ainda resta dentro dessa casa? O que ainda resta no meio dessa família? O que ainda resta para você lutar? Aleluia. O que ainda resta para você acreditar que o milagre pode acontecer na sua vida? Essa é a pergunta do profeta. E essa é a pergunta que eu te faço nessa noite. O que ainda resta? O que ainda você acredita? O que ainda existe na sua casa? Que você ainda acredita que um milagre pode acontecer na sua vida? Essa era a pergunta do profeta. Aí a mulher responde: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. A princípio, ela não enxergou nada no meio da sua família. Por quê? Porque o foco dela, porque a visão dela estava limitada. Ela não enxergava o que estava dentro da casa dela. Por quê? Devido ao desespero, devido ao medo de perder os seus filhos, devido à circunstância que estava em volta, oprimindo o coração dela. Ela não enxergava nada. Ela não via nada que pudesse socorrer a ela, a não ser o profeta. Só que o profeta olha para ela e diz: você tem alguma coisa aí na sua casa?
E ela a princípio diz: eu não tenho nada. Depois ela se lembra logo em seguida e diz: a tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite. Existia algo dentro da casa dela. Quando você analisa isso, isso é maravilhoso. E eu louvo a Deus por isso, porque o problema estava dentro da casa dela. Ela ia perder os seus filhos. E a solução também estava dentro da casa dela. Glória ao nome do Senhor. Ela conseguiu ver que o problema estava lá, mas também com a voz do profeta ela viu que a solução para o problema dela estava dentro da casa dela. E eu te digo isso nessa noite. Você que me ouve, quem sabe o problema está dentro da sua casa, não está lá fora. O seu problema não é o seu trabalho, o seu problema não é a sua faculdade, o seu problema não é o seu vizinho, mas o seu problema está dentro da sua casa. O seu problema acorda com você, o seu problema come na mesa com você. E eu te digo nessa noite, também está dentro da sua casa a solução para o seu problema. Glória ao nome do Senhor. E aí o profeta fala para ela: vai, pede para ti vasos emprestados. Presta atenção nisso. A todos os seus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Olha o que o profeta diz para essa mulher. Quando você lê esse texto, você analisa e você pensa, é algo inusitado. O profeta fala para ela: vai nos seus vizinhos, nas pessoas que você conhece, e pede vasos, vasilhas, panelas, bacias, baldes, quem sabe, hoje na nossa época. Pede vasos vazios e não poucos, muitos vasos. E isso soa aos nossos ouvidos até mesmo uma loucura. Por que eu vou correr e pegar vaso emprestado? Algo insignificante. Se o profeta falasse para mim: vai lá no fulano de tal e pede o dinheiro, que ele tem o dinheiro para pagar a dívida, seria tudo que eu queria ouvir. Porque ela queria pagar a dívida e ficar com os filhos. Mas o profeta fala algo inusitado. Assim é Deus na nossa vida. Como Deus trabalha é diferente de como nós pensamos. O nosso problema, eu sempre digo isso, que o nosso maior problema é que nós tentamos imaginar a mente de Deus com a nossa mente. Sendo que o profeta Isaías, ele diz que os pensamentos do Senhor não são os nossos pensamentos. Assim como o céu está acima da terra, assim os pensamentos de Deus estão acima dos nossos pensamentos. Deus tem a maneira dele trabalhar. E se ele te pediu para fazer algo, e se essa palavra está falando ao seu coração, de que a sua vitória está dentro da tua casa, você precisa acreditar como essa mulher acreditou. Então ela obedeceu. E foi. O versículo de número 5 diz: partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheio que foram os vasos, disse a seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém ele disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Olha que coisa maravilhosa. Aquela mulher obedeceu à voz do profeta. E a obediência dela, a submissão dela ao homem de Deus, foi o segredo da vitória dela. Foi quando ela começou a obedecer ao profeta de Deus. O profeta disse a ela: faça algo inusitado, até mesmo louco. Imagina os seus filhos, os filhos dessa mulher batendo palma na porta dos vizinhos: me empresta uma vasilha, me empresta uma botija, me empresta um vaso. Quem sabe os vizinhos olharam para ela e disseram para os seus filhos, melhor dizendo: para que você quer um vaso? Para que abandonada? E o que vocês querem? Vocês querem vasos? Porém, o texto diz que os filhos dela conseguiram pegar os vasos. Eles levaram os vasos até a mãe deles, para que ela
obedecendo a voz do profeta, fizesse todo aquele procedimento com azeite. O que nós entendemos com isso? Que aquela mulher, ela tinha bons relacionamentos com os seus vizinhos. Imagina só, se ela fosse uma mulher que ninguém gostasse na rua onde ela morava. Imagina ela sendo mulher do homem de Deus, do profeta, fosse uma mulher que não desse testemunho. Porque nós entendemos, isso é muito claro no texto, em que essa mulher também era uma mulher de Deus. Essa mulher não era uma mulher qualquer. Por quê? Porque quando ela chega até o profeta atende o pedido dela imediatamente. Ela era uma mulher que tinha créditos com Deus e também com os seus vizinhos. O que eu quero dizer nessa noite? Que nós temos os nossos relacionamentos fora da igreja. Que nós somos pessoas que representam o reino de Deus. E essa mulher, ela tinha bons relacionamentos, tanto que os seus filhos conseguiram pegar os vasos emprestados para que um milagre pudesse acontecer na vida dela. E a palavra do Senhor diz que quando ela entra com os seus filhos dentro da casa, ela fecha a porta da sua casa. E ali ela começa a derramar o azeite no vaso. Derrama sobre 1, sobre 2, 3, 10. A Bíblia não fala a quantidade de vasos. E conforme ela ia derramando o azeite, mais o azeite ia se multiplicando, mais o milagre ia acontecendo. E quanto mais vasilhas chegavam, mais o milagre era abundante, aleluia. E como nós podemos imaginar isso? De uma pequena botija de azeite, várias vasilhas foram cheias, várias vasilhas foram transbordadas de azeite. Nós entendemos que o nosso Deus, Ele não trabalha na circunstância humana, aleluia. O nosso Deus, Ele não está limitado às nossas dificuldades e os nossos problemas. Eu posso ter uma pequena botija de azeite, eu posso ter um resquício de fé ainda no meu coração, eu posso ter ainda uma pequena porção de esperança no amanhã. Para Deus é suficiente para que o milagre aconteça. Glória ao nome do Senhor. Não importa o que você tem. Quem sabe você olha e pensa, irmão, mas é muito pouco, quase nada. Mas eu te digo nessa noite, aleluia, que é suficiente para Deus entrar com providência na sua família. Quando Deus chega diante de Moisés, Moisés estava preocupado, porque ele tinha uma missão muito difícil: levar o povo de Israel até a terra prometida. E ele estava muito preocupado, indagando a Deus: Senhor, como eu vou fazer? Como eu vou abordar esse povo e tirar esse povo do Egito? Aí Deus olha e fala com Moisés, dizendo: o que você tem na sua mão? E ele diz: eu tenho uma vara. Aleluia. E Deus usou o que Moisés tinha na sua mão, porque quando ele chega numa maior prova da vida dele, o povo de Israel, milhares de pessoas, Faraó com seus carros e cavaleiros, atrás de Moisés, para matar a todos os judeus, os hebreus. Moisés olha para o céu, aleluia, e Deus fala para ele: Moisés, toca nas águas com essa vara que você tem na mão. E Moisés tocou e o mar se abriu, e o povo de Israel passou, e um milagre aconteceu na vida deles. E eu termino nessa noite essa mensagem. Não importa o que você tem dentro da sua casa, essa mulher se posicionou e acreditou no milagre. Hoje é um dia propício para isso. Hoje é o dia das mães. Quem sabe você que me ouve aqui, mãe, você que, quem sabe o seu filho está no mundo, quem sabe você que me ouve nessa noite, o seu filho está perdido nas drogas, na bebida, quem sabe o seu filho está perdido na prostituição. E para uma mãe ver um filho perdido, o seu coração sangra,
adoecida, você que me ouve nessa noite, o Senhor Jesus é poderoso para fazer um milagre na sua vida nessa noite. Nós vamos orar, interceder por você nessa noite. Eu peço que você ore com fé, independente de nós estarmos distantes nesse momento. É uma noite oportuna, é uma noite de milagre, é uma noite de mudança de vida, é uma noite de que circunstâncias vão ser mudadas para a glória do nome do Senhor. Nós vamos orar. Você coloca diante de Deus nesse momento essa pessoa que você está prestes a perder, essa pessoa que você ama, a sua família, a sua casa, aquilo que está te preocupando. Não preocupa o seu Deus, aleluia. Ele tem o controle de todas as coisas. Senhor Deus e Pai, Senhor, o Senhor é Deus Todo-Poderoso, e a Tua palavra diz que o Teu nome é Emanuel, que significa Deus conosco. Pai, aonde estiver uma pessoa neste momento, crendo nessa oração, Senhor, crendo que o milagre pode acontecer, Pai, entra com providência, Senhor, na família, nessa casa, Senhor, nesse coração aflito, ó Deus, nesse coração preocupado, ó Deus, entra com providência, Senhor, essa mãe, ó Deus, que chora lágrimas, triste, Senhor, abatida pelo filho, pelo esposo, ou quem sabe um esposo que chora por sua família. Deus, Tu és Deus de perto e também Deus de longe. Alcança essas vidas, meu Senhor. Faz um milagre, como nós ouvimos nessa manhã um testemunho de que o Senhor curou uma pessoa, aleluia. Uma pessoa, um milagre aconteceu dentro da casa dela. Hoje não é diferente. O Senhor está aqui e o Senhor ainda é o mesmo. Alcança, ó Deus, essa vida. Alcança com a Tua graça. Alcança com a Tua misericórdia, Senhor. Ó Deus, também aqueles que entregam a sua vida e Te aceitam, Senhor, como único e suficiente Salvador. Ó Senhor, o Senhor conhece, Pai, alguém que estava afastado dos Teus caminhos e que retorna neste momento. Senhor, recebe essa vida de volta, aleluia, e que ela seja abençoada pelo Senhor para a glória do Teu nome. Nós Te louvamos, ó Deus, por essa noite, nós Te agradecemos, e eu Te peço, Senhor, a Tua bênção sobre a Tua igreja, que essa semana seja uma semana de vitória, seja uma semana de bênção, seja uma semana feliz e alegre para todos os Teus filhos, ó Deus. Abençoa o nosso pastor, ó Pai. Abençoa o corpo de obreiros. Todos que cooperaram nessa noite sejam abençoados para a glória do nome do Senhor Jesus. É o que nós Te pedimos, ó Deus, para a glória do Teu nome. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Fique com essa palavra, medite nela, pois o Senhor ainda continuará falando ao seu coração. Receba a bênção apostólica, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão e consolação do Espírito Santo seja conosco não só hoje, mas para todos sempre. Que todos digam amém. Deus abençoe a sua vida.